Então vejam só, notícias prováveis e coisas inacreditáveis. Essa confusão deve ser desfeita por meio da definição de certezas ou de afirmações prováveis. A pergunta é: quais as afirmações prováveis são levantadas e apresentadas pelos acadêmicos que dizem Jesus existiu? Porque Herman disse, Crossan disse, Thyssen disse, John Paul Meyer disse, Raymond Coster disse, Joaquim Jeremias disse, Chivitarese disse, Juliana disse. É zero. Porque Herman disse, Crossan disse, Thyssen disse, John Paul Meyer disse, Raymond Coster disse, Joaquim Jeremias disse, Chivitarese disse, Juliana disse. Nenhuma. Mas calma. E uma vez que os textos apresentam um conjunto de assertivas e notícias contraditórias irreconciliáveis, ou uma mistura de notícias improváveis e coisas inacreditáveis, olha, Schlosser disse isso, essa confusão deve ser desfeita por meio da definição de certezas ou de afirmações prováveis. Pergunto, mesmo com os critérios, as formas de análise se aventaram, por exemplo, múltipla confirmação ou confirmação múltipla, constrangimento de similaridade, a suposta hipótese da dependência das fontes. Eu pergunto, vamos verificar se realmente há fundamento e se tem como eliminar tais contradições e restar alguma coisa que seja o Jesus histórico? Chivitarese disse. Vamos ver. Olha o que o John Paul Meyer afirma. Não estou trazendo ninguém mais do que John Paul Meyer. Tudo bem? Vamos ler aí. O Jesus real. As aspas do real, do Jesus real, é do Meyer. Tanto almejado pelos pioneiros desse campo, não pode ser encontrado. Disse, Chivitarese disse. Ih, gente, o negócio tá sério. Ah, mas o Meyer defende a historicidade de um Jesus. Não. Ele apenas é convicto de que ele existiu, mas não provou absolutamente nada. E ainda, aventando um método básico sobre a questão do Jesus histórico, deixou claro, o Jesus real, tanto almejado pelos pioneiros desse campo, não pode ser encontrado. Peraí, mas lá no capítulo 17, na sua introdução, ele traz algo, por isso eu disse que foi um dos mais brilhantes eruditos, quando ele diz, o Jesus histórico é uma tentativa de reconstrução. Mas mesmo Meyer caiu na falácia da tautologia, do discurso de autoridade e legitimidade acadêmica, ou seja, tem que existir um Jesus. Quem ele foi, não importa pra gente, ainda que cada um faça ao dele o que quiser. Tá de sacanagem. Aí o cara vem dizer... Porque Herman disse, Crossan disse, Thyssen disse, John Paul Meyer disse, Raymond Coster disse, Joaquim Jeremias disse, Chivitarese disse, Juliana disse. O José disse, ele não existiu. Tudo bem? Vem comigo. Olhe agora, quando o Eliakim e o Scania perguntaram para o Jeremias, peraí, Jesus histórico é um fato, uma confirmação ou uma hipótese? Ele disse que não. Eu até digo que Jesus histórico não chega a ser uma hipótese, porque uma hipótese ela é falseável, uma hipótese é verificável, ela é aberta a toda uma estrutura crítica. O Jesus histórico não. Por que não? Porque qualquer outra crítica a Jesus histórico é pseudagem, é terraplanismo. Agora, vamos ver o que o próprio James Dunn, e eu não estou usando aqui nenhum ateu, nenhum agnóstico, não, o James Dunn, que também defende um Jesus histórico butiano. Ele é meio histórico, ele é, de alguma forma, olha bem o que é Jesus histórico, para a galera ficar dizendo que Jesus existiu. Olha aí, James Dunn, a nova perspectiva sobre Jesus. Ok? What is the question for the Historic Jesus Mindset? Vamos ver? O Jesus, as aspas são os do James Dunn. O Jesus histórico é uma construção hipotética baseadas em dados históricos conhecidos. Dados históricos conhecidos não significa propriamente probabilidade do objeto. Os dados históricos conhecidos
é o conjunto principiológico, metodológico, tá? Fomentado pela academia ou pelo pesquisador. Mas o que é mais importante é que ele é hipotético, mas o Jeremias disse que não. Jeremias, qual o problema? Onde foi que você aprendeu isso? Tá de sacanagem comigo, né, irmão? Vai brincar. Jesus construído e reconstruído a priori. Vamos ao Gerd Thyssen, outro defensor do Jesus histórico, mas não é tão histórico como o dos outros. Ok? Veja. Tanto ele quanto Winter elaboram uma questão ao dizerem que qualquer reconstrução da vida de Jesus não deixa de ser uma hipótese passível de falhas. Ô, Jeremias, você não leu isso não? Hein? Se eu estou dizendo que todas as formas de produções de Jesus histórico não levam a uma figura histórica e simplesmente a uma pressuposição e, portanto, uma afirmação a priori de que ele existiu, isso por si só enterra o debate. Acabou. Jesus, enquanto não provado, não existiu. Portanto, será sempre uma crença por parte da acadêmica historicista e mais ainda por parte dos conservadores que querem um Jesus que tenha ressuscitado ao terceiro dia. Isso leva a concluir que o verdadeiro Jesus histórico seria um objetivo inalcançável, restando apenas a possibilidade de descobrir alguns Jesus plausíveis, reconstruções em harmonias com os dados disponíveis, algo semelhantemente que é defendido por Ed e pelo Babe. Portanto, a gente pode voltar aqui, ó. O Jesus histórico é uma construção hipotética baseada em dados históricos conhecidos. Ok, quais são os dados históricos conhecidos? Aquilo que foi produzido pela própria academia. Dados históricos conhecidos, podemos dizer, a documentação, a priori, que não passou no crivo taxonômico, mas foi admitida como uma documentação plausível para a pesquisa do Jesus histórico, mas mesmo alguns, como este em Jesus e o Império e aqui, entre outros, ignoram totalmente. Agora, e se eu, mais ainda, me inclinar, senhores, para falar acerca justamente do Dissensemener? Pois eu disse ali que contradições e notícias, veja, simplesmente, ó, maravilhosas, né? Como assim? Qual é a expressão que é usada por Flávio Joséfo mesmo, gente? Vocês lembram? Qual é a expressão usada por Flávio Joséfo que fez coisas maravilhosas? Notícias prováveis? Coisas inacreditáveis seria esta expressão. Portanto, não está falando de uma figura histórica. E não porque Joséfo não acreditava em Jesus, Jeremias. Não, não é por isso. É simplesmente porque o que ele tem em mão é fábula. Se é que tem. De um Jesus que não é o Jesus de Nazaré, porque o da Bíblia é o de Nazaré, o de Joséfo, não. Este é só o vídeo 1, é bom que vocês coloquem a barba de molho, porque o 2 eu vou fazer uma crítica aos critérios da busca do Jesus histórico. Então, se contente primeiro com o vídeo 1 e aguarde o vídeo 2. Se você quiser ser um cooperador do nosso trabalho, então fica a dica aí, vem pra cá. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro do Confraria.